Olá, homens balos, olá, umas balas. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Não falei pra vocês que eu iria analisar essa sequência moderna do icônico filme de 92? Pronto, tô aqui pra cumprir. O filme foi lançado nos cinemas primeiro, mas como a janela de exibição tá mais curta nas condições atuais, ele já começou a aparecer nas plataformas digitais internacionais também. E como eu finalmente tive acesso pra poder ver um filme em casa, vamos lá agora pôr o assunto em dia sobre o Homem Doce. Simbora? Joia, então? Simbora. Esse Candyman é um doce de pessoa? Ou ele é que nem rapadura, doce mas não é mole não? A mulher pela qual o Candyman é apaixonado é a Candy Crush? Tudo isso e muito mais agora. Um artista plástico toma conhecimento de uma história macabra que aconteceu numa comunidade humilde que hoje está abandonada. Então ele decide fazer uma visitinha lá para buscar inspiração para os seus trabalhos e acaba invocando o que parece ser uma força maligna chamada de Astrobaldo, Miguelito? Não, Candyman. A Lenda de Candyman é um filme sobre símbolos e através de símbolos que permeiam questões raciais. Se o original já abordava esse assunto, tinha mais como um pano de fundo. Já esse filme aqui tá muito mais interessado nessa temática, que eu diria até ser sua temática principal. E o que é melhor, além de levantar pontos pertinentíssimos, ainda traz eles perfeitamente encaixados na proposta e no legado criado pelo primeiro filme. E bom, se eu achei o Mistério de Candyman um filme muito valioso e com uma abordagem surpreendente, apavorante, tirando algumas ressalvas, é com muita satisfaction que eu digo que A Lenda de Candyman me impressionou ainda mais. Talvez não tanto como uma peça muito amedrontadora, mas certamente funciona muito como um inspirado exemplar do terror social, que se não foi criado pelo cineasta Jordan Peele, ao menos foi popularizado por ele e olha se também não tem um dedinho dele aqui nesse filme. Não é um filme dirigido por Jordan Peele e portanto não traz a sua visão sobre o Candyman propriamente. Mas ele tem sim influência porque produziu e principalmente assinou o roteiro em parceria com Win Rosenfeld e Nia da Costa. E esta sim é a contadora da história da vez. E te falar, apesar dela não ter um grande currículo no cinema e esse ser apenas o seu segundo longa, a mulher já mostra uma mega segurança ao entrelaçar o engajamento social do roteiro com os elementos do terror. E já começa a narrativa com um brilhante contra-plongé percorrendo a cidade de Chicago, o que serve para fazer uma alusão antagônica ao filme de 92, que começa mostrando a cidade através de um plongé. Tá, mas o que é que isso tem de mais? Se a gente levar em consideração só o filme original, é só uma visão aérea da cidade que vai ambientar a história. Agora, quando Nia da Costa apresentou a mesma cidade sob uma ótica oposta, isso me levou a refletir. E então veio o estalo. Se o filme original acontecia na perspectiva de uma personagem branca e privilegiada no contexto racial, e a cidade é vista de cima para baixo na cena da abertura, faz todo sentido que nessa sequência, protagonizada por negros, a cidade seja vista sob a ótica desprivilegiada, ou seja, de baixo para cima, que é como o cinema costuma comunicar o ponto de vista do oprimido. Percebe que coisa maravilhosa a diretora fez aqui? Não apenas deu um significado para sua abertura, como ainda ressignificou a do filme original. E sabe como ela fez isso? Através de um símbolo. E é só a sequência de abertura. No vídeo de O Mistério de Candyman, eu falei sobre o paralelo entre a maldição sobrenatural do vilão do título com a maldição daqueles que, mesmo após tanto tempo o fim da escravidão, ainda não conseguem se desvencilhar dos reflexos dela que temam em perdurar, não importam quanto façam, se esforcem, lutem, se imponham, como se fossem vítimas de uma maldição. No original, a pauta foi a exclusão social a qual os negros eram submetidos quando só tinham condições de morar numa comunidade periférica e ignorada até uma mulher branca passar a interagir no lugar. E este filme aqui parte disso para amadurecer as reflexões através de uma segunda etapa dessa exclusão, a gentrificação. Mas o que é isso? É um fenômeno de revitalização urbana, que aparentemente é positiva, mas que geralmente acontece de forma cruel. É que com a expansão de um grande centro urbano, ele começa a chegar onde antes eram regiões periféricas. Então, antes que essa área se torne valorizada pela localização agora vantajosa, e isso privilegie os moradores de lá, ela é comprada, desocupada a um baixo custo, revitalizada, modernizada, de um jeito que passa a ter um valor que os antigos moradores não podem bancar, mas apenas ricos e privilegiados, e assim os antigos moradores acabam sendo empurrados para ainda mais longe. E isso, meus caros e minhas caras, é o que a gente pode chamar de segregação urbana. Um tipo de maldição da vida real que assola, sobretudo,
as vidas negras. E como se já não fosse um fardo pesado bastante, mesmo que alguns indivíduos negros ascendam economicamente, a representatividade ainda não é suficiente para quebrar a maldição do torpe estigma de periférico, marginal e criminoso. Na verdade, até pior, porque diferente de suspeitos brancos, quando abordados, os negros podem nem ter direito ao devido processo legal. Basta o policial que faz a abordagem achar que o abordado tem cara de bandido. Um conceito que reflete a falta de representatividade e que é racista por natureza. E então surge o Candyman, que é uma figura sobrenatural nascida da barbárie racial e que, enquanto a barbárie continuar viva, ele nunca vai descansar. E, ao meu ver, o Candyman é como uma representação personificada do racismo. Veja bem que eu não estou dizendo do racista, mas sim do racismo. Pensamento que aqui nessa sequência ganhou ainda mais força. Pois veja bem, embora dentro da trama seja real e já tenha feito vítimas reais, ele é tido como uma lenda por muitos, assim como o racismo. Até o ato de invocar ele é como um ato racista. Relata-se que isso não é bom, que fere, que mata, e mesmo assim há quem desafie o bom senso e fale ou faça aquilo que não deveria. Então ele aparece, por um lado, com sua imagem que expõe as marcas da violência racista, por outro, com uma truculência que serve de resposta imediatamente kármica àqueles que desafiam chamá-lo. Mas Otávio, negros também morrem pelo Candyman. Sim, mas quem disse que também não existem negros que negam o racismo e se aliam aos opressores contra seus próprios? E se eu tinha alguma dúvida sobre esses símbolos, os minutos finais estampam todo esse viés social com muita firmeza, para não deixar nenhuma dúvida. Ah, então esse filme é muita lacração e mimimi. Pera, você que usa essas palavras, sente dor? Mágoa, angústia, tristeza? Então como é que você faz para comunicar isso que você está sentindo para as outras pessoas? Falando? Se comunicando? Não? Pois bem, os artistas comunicam suas dores, sentimentos e pensamentos através de sua arte. E aqui a gente tem artistas pretos exprimindo os sentimentos e dramas que eles vivem. Se você não passa pelo mesmo e se nega o mínimo que é ouvir e ainda menospreza, eu sinto dizer, mas você faz parte do problema e até comprova ele. O que faz com que esses filmes sociais de gênero com apelo popular sejam ainda mais necessários. E porque o racismo não se cura apenas parando de falar no racismo, como o prezado Morgan Freeman dizia no vídeo infame de 2012 e que vale lembrar, ele já mudou de ideia, é que, como acontece aqui com a primeira menção aos eventos do filme original, que é contada injustamente distorcida e sensacionalista, assim são as causas sociais. Se parar de falar sobre elas, os problemas não apenas não vão sumir, como eles vão ser distorcidos por quem está habituado a oprimir. Gente, o que as vítimas de racismo mais querem é parar de falar no racismo. Mas isso não pode acontecer enquanto ele existir e for visto como algo inofensivo, tal qual o Candyman continuar sendo invocado como se fosse uma brincadeirinha. É preciso que não se esqueça como eles são de fato vis, perigosos e violentos. O Candyman dentro desse universo fictício e o racismo na realidade. Portanto, se você quiser contestar o filme, focar na matéria de suas críticas vai ser um vacilo. Eu sugeriria que você se concentrasse em seus elementos como uma peça de entretenimento. Eu mesmo não acho que ele seja tão eficaz dentro do gênero do terror, como eu já antecipei. Na busca por uma maior autoralidade, o filme abdicou de muitos recursos que tornavam o original muito apavorante. As vítimas, por exemplo, elas aqui são geralmente pessoas snobs, estúpidas ou aleatórias, de uma forma que o filme nem tenta atrair a nossa simpatia. Então, quando o Candyman tá atacando, aquilo não gera tensão. Além disso, não há sustos significantes, nem a narrativa parece muito interessada em edificar um clima de medo. Sabe aquela marcante trilha sonora do original? Aqui foi abandonada. Não sei se por considerarem ela datada ou porque o novo compositor quis deixar sua assinatura, só sei que eu senti falta. Acho que podia ter aquele toque do órgão, por favor, controlem a quinta série que habita em vocês. De alguma forma que remetesse ao primeiro filme. Aliás, remeter ao estilo do original definitivamente não é algo que essa nova narrativa parece demonstrar interesse. Não confundir narrativa com trama. A trama, sim, faz menções diretas aos acontecimentos vistos e contados lá. Mas enfim, além da trilha sonora, a fotografia, a falta de sangue e até a ausência do Candyman de forma mais explícita, criam um completo novo olhar para essa lenda. Decisão que eu não achei de todo mal, me dividiu. Por um lado, eu senti falta dos acordes marcantes da trilha sonora original, como eu já falei, e a menor violência gráfica me chamou bastante atenção também. Ah, Otávio, mas isso é porque você é um carniceiro. Não, gente, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu super admiro o poder da sugestão quando ele faz sentido. Mas aqui eu não vi justificativa pro emprego dele. Afinal, o vilão é claramente brutal, a violência tá ali acontecendo e o uso de uma maior grafia seria um recurso narrativo plenamente válido, não apenas para chocar e apavorar, mas para dar peso às mortes.
Mas, pelo menos, por outro lado, eu vou admitir que o que a diretora Nia da Costa fez com seu diretor de fotografia e sua montadora para compensar esse desvio do olhar da câmera nos momentos mais violentos é uma coisa pra lá de primorosa. Ou ela busca evocativos enquadramentos por meio de reflexos dos mais variados, um feito não apenas técnico, já que filmar espelho é um bagulho complicado, como também artístico, visto o fascínio do símbolo que o reflexo representa no cinema. Ou movimentos de câmera super contra-padrão no gênero, como aquele em que uma personagem é atacada, mas a câmera se afasta como se não quisesse ver, mas também não consegue evitar de olhar naquela direção. Ou brinca com a montagem, como ao cortar para uma ação paralela, fazendo parecer que uma certa cena violenta acabou, mas aí do nada ela volta e pega a gente desprevenido. Uma potadinha, uma direção super elegante com uma polida escolha de enquadramento e movimentos de câmera e cortes que entram com muita precisão, como se tivessem sido milimetricamente previstos durante as filmagens, sem falar de uma condução de elenco formidáveis através de diálogos com um naturalismo incomum em produções do gênero. E sobre as aparições do Candyman nesse contexto de terror, como eu antecipei, ele aparece de forma pouco explícita. Mas diferente da violência que eu senti falta, isso aqui eu achei maravilhoso. Tem uma justificativa narrativa quando ele se revela não apenas como um indivíduo, mas como um símbolo, quem viu vai entender, e sua imagem levitando e aparecendo mais em reflexos deu a ele um ar muito mais fantasmagórico e perigoso. E é por isso, e pelo fato do terror de A Lenda de Candyman se focar na questão psicológica da maldição, a da vida real e a da ficção, que mesmo sentindo falta do clima amedrontador e de uma maior visceralidade, eu tive motivos o suficiente para apreciar essa obra como um magnifique exemplar desse gênero. E como um filme em si, ponto, A Lenda de Candyman teve oportunidades para ser repeteco, mas acertadamente preferiu se arriscar ao expandir os conceitos da franquia, como as discussões sociais e até a persona do Candyman. E a forma como fez isso equilibra com perfeição tanto a memória do original quanto os novos rumos, acertando até onde eu acredito que o original escorregou, sem também anular ele. Tô falando das regras em torno da maldição que, apesar de desta vez deixar brechas para reflexões e interpretações, me pareceram muito mais coerentes e redondinhas. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Gostou mais do original ou desse aqui? Eu gostei mais desse aqui. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima.